Boa noite a todos. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, abaixar nossas cabeças, levar os pensamentos aos céus e orar ao Senhor. Amém? Santo Pai, querido Deus, quero te agradecer por mais um dia na tua casa, por estar reunido com os irmãos, cada uma família aqui representada. Pedir que o Senhor traga em paz aqueles que ainda estão por vir, que o Senhor nos guie no caminho da verdade, no caminho da justiça, que nos livre de todos o mal. Amém. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Salmo 78. Salmo 78, do 1 ao 4. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: escutai, povo meu, a minha lei, prestais ouvido às palavras da minha boca. Abrirei meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e que contamos nossos pais, não encobriremos aos filhos, contaremos às vindouras geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele faz. Amém? Senhor, muito obrigado pela palavra lida, tua palavra que é perfeita, que é agradável, que é eficaz, que o Senhor possa estar nos caminhando no caminho da verdade e nos livrando de todo mal. Amém? A Bíblia diz no versículo 156: todo ser que respira louva o nome do Senhor. Vamos louvar agora os Salmos e hino 65, grandioso és tu. Eu convido o jovem Raul para louvar comigo. Salmos e hino 65, grandioso és tu. Os irmãos na paz do Senhor. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor,
E quando Cristo amado meu voltando, vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Eu convido agora as auxiliadoras para entoar 2 louvores. Saudamos a igreja na paz do Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só
Quero aqui pedir que Deus abençoe a cada internauta que estão nos assistindo. Também deixar um abraço para o nosso presbítero Eric, que está com sua família no Alto Sertão do Pernambuco, curtindo suas férias. Que Deus abençoe as suas férias, um bom descanso para o senhor e sua família. E também pedir a Deus que abençoe a nossa visitante que está aqui. Quero dizer que seja bem-vinda, que Jesus abençoe a sua vida. Eu convido agora o jovem Raul para estar louvando ao Senhor, e também vamos recolher os dízimos e as ofertas. Eu convido o irmão João Paulo para que o mesmo esteja recolhendo os dízimos e as ofertas para o mantimento da casa do Senhor. Amém? Graças a Deus, mais um louvor. A Bíblia diz em Coríntios 2:7: cada um contribua segundo tiver o propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Eu convido a irmã Cristiane para estar louvando pelos dízimos e as ofertas. Desculpa, orando, né? Louvando.
e paz. Amém. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, ó Pai, que nos deste de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, ó Pai, para Te louvar, Senhor, e cultuar o Teu santo nome. Neste momento, Senhor Deus, queremos Te apresentar os dízimos e as ofertas, ó Pai. Recebe, ó Pai, porque é para a Tua honra e glória, que é para os mantimentos, Senhor, da Tua casa. Abençoa, Senhor, aqueles que dizimaram, aqueles que ofertaram, ó Pai. Abençoa também, Senhor, aqueles que não puderam, Pai, porque o Senhor conhece, meu Deus, as condições de cada um. Esteja, Senhor, abrindo portas de emprego, ó Pai. Assim, ó Deus, que eu te oro, ó Pai, e já te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Com muita alegria, né? Estamos aqui reunidos na casa do Senhor. E agora vamos para o momento da pregação. Eu convido a irmã Patrícia para estar orando pelo pregador. No caso, a pregadora é a irmã Natália. A Bíblia diz em Romanos 10:17: é assim, a fé vem pela palavra e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Graça e paz. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça te damos, ó Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia na Tua casa, na Tua presença, Deus. Se estamos aqui foi porque o Senhor nos permitiu. Continua falando conosco, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está presente. Abençoa, Deus, a vida da irmã Natália, que vai trazer reflexão nessa noite. Que a gente venha estar de ouvidos atentos, de coração aberto, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai, falar conosco, que o Senhor possa, Pai, nos conduzir no nosso dia a dia, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu já oro e te agradeço. Amém. Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor, né? Como já disse a irmã Patrícia. Que a gente possa agradecer por estarmos aqui, porque só de acordarmos hoje já é motivo de agradecer a Deus, já é uma bênção muito grande. Então que a gente possa ter esse coração grato, que a gente possa também agradecer a Deus porque Ele nos chamou, né? Se estamos aqui é porque Ele nos escolheu, né? Dentre tantos, Ele nos escolheu. Então, que a gente possa agradecer todos os dias aí pela salvação, amém? Hoje eu quero trazer para os irmãos uma reflexão e ela está no livro de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 19. Não vai ser sobre missões, tá, gente? Porque sempre eu trago sobre missões, mas missões ficou para o pastor na semana que vem, próxima semana. E hoje eu vou estar trazendo uma reflexão que tem como título Voltando para a Frente da Batalha, né? Porque por muitas vezes a gente está passando por uma situação na nossa vida, está passando por um momento difícil, por uma luta, e muitas vezes a gente clama ao Senhor, Senhor me ajuda, mas muitas vezes o que a gente mais quer é fugir, né? Fugir da luta, fugir dessa aflição, tudo que às vezes eu tenho certeza, né? Que todo mundo já passou por aquele momento que pediu até a morte, né? Que já pediu para morrer, que já pediu para sumir, que não queria estar aqui, que queria passar um tempo fora, sem ninguém por perto. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por esse momento difícil. E aqui vem uma palavra do Senhor para a gente nesta noite, para que a gente entenda que não tem como o Senhor nos ajudar a vencer a batalha se a gente está fugindo da batalha. Não tem como a gente vencer essa batalha, vencer essa luta, se a gente quer fugir, se a gente quer se esconder e não está à frente da batalha, né? Não está continuando de pé.
Então não tem como Deus ajudar a gente. Então por isso que eu quis trazer esse capítulo para a gente estudar hoje. É um capítulozinho grande, porque eu vou ler do 1 ao 21. Todo mundo achou 1 Reis 19, do 1 ao 21. Eu vou ler um pouquinho grande, mas para a gente entender um pouco, a gente tem que ler. Primeira Reis, é depois de 2 Samuel. Isso, 1 Reis 19, do 1 ao 21. Vou começar a ler. Diz assim: Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprovei, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que uma voz veio e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com 10ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe. E então
seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Vamos orar? Pai Santo e querido Deus, te agradecemos ao Senhor por essa palavra lida e te pedimos mais uma vez, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo nossos corações, nosso entendimento para a tua santa palavra, para o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Desde já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente acabou de ler aqui uma passagem falando sobre o profeta Elias, né? É uma passagem do Antigo Testamento e talvez alguns de vocês não tenham entendido tanto, né, o que a gente acabou de ler. Mas Elias estava aqui acontecendo um momento com Elias muito perturbador. E nesse acontecimento, o que foi que Elias fez? Elias ele foi e fugiu, né, para uma caverna e se escondeu. Mas eu vou dar uma explicaçãozinha melhor do que tinha acontecido antes, para os irmãos estarem entendendo, né? Até chegar aqui. Se a gente for ler desde o versículo 20, que é o versículo anterior, a gente vai estar vendo aqui que antigamente, neste tempo, tinha muitos falsos deuses. E um desses era o Baal, né? Que era o deus do dinheiro, né? O deus do ouro. E muitas pessoas ali, que no caso faziam parte, né, do rei naquele momento de Israel, era Acabe, e a sua esposa era Jezabel, eles adoravam a Baal, que era o falso deus, né? Mas Elias estava ali para fazer com que o povo se voltasse para o Deus verdadeiro, que era o nosso Deus. E Elias chegou para o rei, né, para o rei Acabe, e disse assim: vamos então fazer, isso está escrito no versículo 20, gente, é o 19, 20. Vamos fazer o seguinte: chame todos os 450 profetas que vocês têm, né, e vamos juntos fazer um holocausto, né, levantar um altar, que a gente vai colocar ali lenha, a gente vai colocar ali até boi mesmo para fazer um holocausto para Deus, e vocês vão clamar ao Deus de vocês, que era o Deus Baal, né? O nome dele era Baal, e vocês vão clamar para que ele faça descer fogo sobre aquele holocausto, né? Porque aí, se ele fizer, a gente vai ter a comprovação de que ele existe, que ele é Deus. E assim eu também vou fazer com o meu Deus, vou pedir ao Senhor, vou clamar ao Senhor para que ele mande fogo e o fogo acenda aquele holocausto ali na frente, e a gente vai ver quem é o Deus verdadeiro. Então o rei Acabe ele concordou, chamou os 450 homens dele, foram para lá, levantaram aquele holocausto, colocaram as lenhas, organizaram tudo, né? E eles foram os primeiros, começaram a gritar, pedir. Se a gente for ler lá, para vocês acompanhar e entender um pouquinho, não vamos ler tudo. Mas aí no 19, capítulo 19, eu vou ler o versículo em que Elias, eles já estavam gritando, né, os profetas de Baal, clamando, e aqui diz que ele estava já em meio-dia e que aquele Deus dele não tinha ainda mandado fogo para tocar ali naquele holocausto, né? E aí olha o que foi que Elias disse para eles, no versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagens, ou a dormir, e despertará. Então Elias pegou, viu que já era meio-dia e o Deus, né, Baal, não havia respondido ali o pedido deles, e Elias vai e fala: comecem a falar mais alto, né, pedir mais, talvez ele esteja dormindo, porque a gente sabe que o nosso Deus é o Deus que não dorme, né? Ele é o Deus que tudo vê e que ele está sempre nos escutando a todo momento. Então Elias disse: clame mais alto, ver se ele dorme. E para vocês verem
como era a situação daqueles profetas, no versículo 28, diz aqui que eles clamavam em alta voz e eles se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Então, aqueles profetas de Baal, além de começar a gritar, chamar ele por voz alta para que ele fizesse descer fogo ali e pegasse no holocausto, eles também se cortavam muito, começavam a se cortar até que sangrasse muito, como se fosse para aquele Deus deles ter misericórdia deles e mandar o fogo. Mas nada disso que eles fizeram não resolveu. Então, em seguida, depois de passar muito tempo que eles clamavam e não foram atendidos, né? Porque o Deus deles não existe. Então, veio a hora de Elias. Elias chegou e disse assim, lá no versículo 33, capítulo 18, versículo 33. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs-lhe sobre a lenha. E olha aí o que foi que Elias fez. Ele mandou partir, né, o novilho, colocar em pedaços em cima do holocausto, para colocar em cima da lenha, e ele ainda mandou encher, olha, 4 cântaros e derramar sobre o holocausto. Além de Elias mandar colocar o novilho em cima, né, para queimar, ele ainda mandou encher 4 baldes, né, melhor dizendo, de água e derramar por cima do holocausto. Fizeram uma vez, fizeram a segunda vez, até a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também até o rego. Então, todo aquele holocausto ali, imagina, se quando a gente está fazendo uma fogueira, né? A gente bota lenha, bota óleo, hoje em dia tem um monte de coisa para pegar fogo. Imagina a gente pegar um balde de água e derramar em cima da fogueira. É aí que não vai pegar mesmo, né? A fogueira. Aí vai ser difícil. Então, com certeza as pessoas ali começaram a estranhar, né? Ô, gente, o que é que ele está fazendo? Mandando colocar 3 baldes de água, 4 em cima do holocausto, né? Como é que vai pegar fogo? Mas olha só o que aconteceu. Lá no versículo 38 diz, então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Antes disso, vai falar que Elias começou a clamar ao nosso Deus. Elias começou a pedir, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E então, caiu o fogo do Senhor, né? E consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, até a terra, viu? E ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então isso foi o que aconteceu antes do momento que a gente acabou de ler. Depois disso, Elias ainda orou ao Senhor e pediu para que chovesse naquele lugar que já fazia muito tempo que não havia chovido. E o Senhor respondeu a oração de Elias, fez chover ali naquele lugar. E em seguida, chegou aos ouvidos, né? Chegando na parte que a gente leu agora, para os irmãos entenderem melhor, chegou aos ouvidos, lá no versículo 40 que a gente não leu, disse assim, disse-lhe Elias, lançai a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então, como eu estava dizendo, Jezabel era a esposa de Acabe, né, que era o rei dali do momento de Israel. E ela, como fazia parte, né, de Baal, acreditava em Baal. Quando ela ouviu falar o que Elias fez, quando ela ouviu falar que tinham morrido, né, todos os 450 profetas de Baal, o que foi que ela fez? Ela quis matar Elias, né, porque foi Elias que tinha feito tudo aquilo. Então, para ela queria matar. Foi aí que ela disse lá o versículo que a gente leu. Então, Jezabel, versículo 2, mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. É como se fosse uma ameaça, né? Ela mandou ameaçar Elias, dizendo que a mesma coisa que Elias fez com aqueles profetas de Baal,
ela ia também fazer naquele outro dia, na mesma hora, com Elias. Então, é até engraçado da gente ver, né, uma pessoa que pediu ao Deus que descesse fogo e desceu fogo, pediu a Deus para que chovesse e choveu. É até engraçado a gente ver aqui esse momento que ela disse que vai mandar matá-lo e ele faz o quê? Foge, né? É engraçado a gente ver uma pessoa que viu que o Deus dele existe, né? Que Deus respondeu a oração dele, o pedido dele, mas na hora de que ele soube que ela ia chegar e mandar matar ele fez o quê? Fugiu. Ele correu. E diz a Bíblia que ele se escondeu dentro de ele foi primeiro para o deserto, né? E quando ele chegou lá no deserto, ele foi para uma caverna e se escondeu lá. Então, por que eu quis trazer esse tema para vocês hoje? Porque é um tema que muitas vezes nos mostra, né, na nossa vida pessoal. Porque muitas vezes a gente sabe que o nosso Deus existe, mas quando a gente está passando por uma dificuldade, por uma luta e por uma aflição, a gente quer o quê? Fugir. A gente quer se esconder, a gente quer fugir daquele momento de dor e de aflição. A gente acaba esquecendo que o nosso Deus é o Deus que tudo pode, né? E que se a gente já está aqui hoje é porque a gente já passou por várias lutas e que conseguiu vencer. Então por que a gente não vai conseguir continuar vencendo, né? Através de Jesus Cristo. Então é por isso que eu quis trazer, porque muitas vezes, né, a gente está pensando em desistir. Muitas vezes a gente, como eu disse lá no início, pensa que seria melhor morrer. Muitas vezes a gente quer se esconder, assim como Elias, em cavernas, né? Muitas pessoas a gente vê hoje em dia que se esconde atrás de remédios, né? De antidepressivos, soníferos. A gente vê, né? Muitas pessoas hoje em dia dizendo que não aguenta mais o fardo, não aguenta mais, né? Então, por isso que eu quis trazer para a gente hoje, nessa noite, entender que a solução não é fugir, a solução não é se esconder. A solução a gente só vai conseguir vencer e passar por essa batalha se a gente ficar à frente da batalha, se a gente for à luta e não se a gente fugir e se esconder, porque não vai adiantar, né? Como é que a gente vai conseguir derrotar um inimigo se a gente não está na luta? Não tem como a gente derrotar um inimigo ou vencer uma luta se a gente não lutar. Como é que a gente vai vencer uma luta se a gente não vai lutar, né? Não vai entrar na guerra, então não tem como, não tem como. Então não importa, né, quantas coisas a gente já passou na vida, quantas coisas a gente para pensar, quantas coisas a gente não já enfrentou até hoje. E se a gente está aqui é porque a gente venceu, é porque a gente conseguiu passar e suportar aquela dor, né? Elias, ele estava se escondendo, né? Ele estava desanimado, porque com certeza ele estava achando que era muita luta para ele, era muita coisa, né? Ele achava que ele era um sofredor. Naquele momento, eu creio que ele estava achando que ele era um sofredor. Mas se a gente for ler os versículos direitinho, a gente vê que ele não era um sofredor, ele era um vencedor. Porque imagina a intimidade que ele tinha com Deus para que ele orasse e o Senhor respondesse a oração dele e fizesse cair fogo do céu, né? Para encher o holocausto. Imagina a gente orando e o Senhor fazendo chover, né? Então Elias, ele achava que ele era um perdedor, mas ele não era. Ele era um vencedor. Muitas vezes a gente fica reclamando, né? Se escondendo, às vezes a gente fica até com pena da gente mesmo. E diz que até é muito problema e que a gente não vai conseguir resolver, e é muita coisa. Mas sabe o que é que Deus diz lá em Romanos 8:37? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Tudo que a gente passa, tudo que a gente passou, ou vai passar ainda também. O Senhor está nos dizendo essa noite que independente do que a gente passa, a gente é mais do que vencedor. Mas por quem? Através de quem? De Jesus Cristo, né? Que foi quem nos amou e morreu por nós na cruz. A luta, a gente tem que entender que as lutas, elas não vêm para nos destruir, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fortalecer. O Senhor não manda a luta para destruir a gente, Ele manda para que a gente fique cada vez mais forte, que a gente aprenda mais e aprenda mais dele também. A gente vê aqui Elias achando que era um sofredor, mas olha só, eu vou
capítulo 17, versículo 6. Enquanto ele achava que ele era um sofredor, a gente vê, sabe o que é que Deus fazia por ele? Olha só o que é que estava acontecendo. Enquanto tinha muita gente naquela época morrendo de fome por conta da seca, não tinha água, não tinha comida, sabe o que é que Deus fazia com Elias? Olha só o versículo 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Olha só, ele pensando que ele era um sofredor, mas enquanto tanta gente estava passando necessidade, o Senhor estava mandando os corvos levarem comida para Elias. Enquanto ele estava pensando que ele era um sofredor, ele não estava se lembrando das coisas passadas que ele já havia passado. Nesse mesmo capítulo 17, um pouquinho mais na frente, que é o versículo 14, diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não tinha chuva ali naquele lugar, não tinha mais comida. E quando Elias chegou na casa de uma viúva, que era chamada viúva de Serepta, não tinha comida ali mais. A única coisa que tinha era um pouquinho de farinha. E o que foi que Deus fez? A farinha não acabou. Deus disse: enquanto não chover aqui nesse lugar, vai ter comida, vai ter farinha. Então vejam só quanta provisão Deus fez na vida de Elias, e ele pedindo para morrer naquele momento, né? Sendo que já tinha passado por tanta coisa difícil. Lá no capítulo 18, Elias achava que ele era um sofredor, mas quando, como eu já repeti nessa noite, quando ele abriu a boca, saiu o fogo do céu, né? Que foi onde eu li o versículo. Lá no 18, o versículo 18 também diz assim: Elias diz: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e os seguiste aos Balaíns. Isso aqui ele está dizendo a Acabe. Ele está lendo isso aqui para Acabe, que ele se desviou, né, e foi seguir a Baal. Então ele está dizendo que ele não tinha feito nada de mal para o Senhor, mas quem tinha feito era ele. Então por isso, o que foi que aconteceu? Os 450 homens de Baal foram o quê? Mortos. Então, a gente vê Deus, né, dando provisão em todas as coisas, né? E ainda o Senhor fez converter aqueles outros, né, que viram cair o fogo do céu. O Senhor ainda fez aquelas outras pessoas se converterem. Eles disseram lá: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, do que Elias estava reclamando por conta de uma simples coisa que o Senhor tinha pedido, mas ele já tinha passado por tanta coisa difícil, e então estava achando que era a pior de todas, pedindo para morrer, achando que era difícil. E a gente é como Elias, né? A gente às vezes fica se achando um coitado, né? Se achando um sofredor, mas na verdade a gente somos mais do que vencedores, por conta que a gente já passou por muitas e muitas coisas, né? Assim como Elias. E eu cheguei na parte de que, como foi que Elias conseguiu vencer os inimigos? Porque ele queria se esconder, mas o que foi que Deus disse? Sai e põe neste mundo perante o Senhor, para que ele saísse de dentro da caverna, para que ele não se escondesse. E Elias, ele conseguiu, né, enfrentá-los. Então, como foi que ele conseguiu os enfrentar? Como foi que ele ganhou? Lutando. Porque, como eu já disse aqui, não tem como não conseguir vencer a luta se a gente não lutar, né? A gente precisa enfrentar, a gente precisa entender que para a gente vencer, a gente tem que enfrentar a luta. A gente não pode se esconder em momento nenhum, né? Aí a gente vai lá e se lembra de vários acontecimentos da Bíblia. Por que foi que Davi venceu o gigante? Porque ele enfrentou o gigante. Porque se ele não tivesse enfrentado o gigante, ele teria vencido? Não. Então, por que Gideão, com apenas 300 homens, venceu uma multidão de inimigos? Porque ele os enfrentou, né? Porque Abraão é chamado de nosso pai na fé. Ele é chamado de nosso pai na fé.
Porque ele também conseguiu enfrentar os desafios que vinham pela frente. E ele conseguiu vencer. Por isso que hoje nós chamamos ele, né, de Pai. Por que Jesus venceu a cruz? Porque ele enfrentou a cruz, né? Então, por que a gente não vai enfrentar a nossa cruz? Não vai carregar a nossa cruz? O que a gente está passando, né? Se a gente quiser vencer, é necessário a gente lutar. Se a gente quiser vencer, a gente é necessário lutar, né? Às vezes a gente chega para o pastor e diz assim: ah, pastor, mas eu não aguento mais não. Eu estou cansado, eu não tenho mais força, minhas forças estão acabando, eu não aguento mais. Mas sabe o que a Bíblia diz? Lá em Isaías do 40, 29, a Bíblia diz: o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, por que a gente não pede a Deus se a gente está vendo que a gente está se cansando? Porque a gente não pede a Deus se é Ele que é capaz de nos dar tudo, né? É Ele que multiplica as nossas forças, né? E hoje nós estamos aqui para escutar essa palavra e temos fé, né? Que Deus vai renovar nossas forças, basta a gente pedir, né? A Bíblia diz que Elias ele fugiu para o deserto e se assentou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Depois de orar pedindo a morte, ele deitou e dormiu. Foi ali no versículo 4, né? Diz que ele estava caminhando para o deserto, viu um pé de zimbro, se deitou, pediu a morte e depois ele foi e dormiu, né? Mas a gente vê aqui que o que foi que Deus fez? Lá no versículo 6, um anjo foi e levou o que para ele? Pão e água. Olha o Senhor, mais uma vez suprindo a necessidade de Elias e Elias ali reclamando. Se olhar para as coisas boas, é mesmo que vê a gente, né? Quando está passando por um momento difícil, não consegue enxergar as coisas boas que estão acontecendo ou já aconteceram. Só consegue olhar para as coisas ruins. Enquanto ele estava lá pedindo para morrer, Deus mandou pão, mandou água, mais uma vez suprindo a necessidade dele, né? E o anjo ainda tocou e disse, né? Levanta-te e coma. Quando ele olhou para cima, né? Tinha uma jarra de água, uma botija de água, né? E o pão cozido sobre pedras e brasas ainda, viu? Então, a gente vê o cuidado do Senhor em todas as coisas. Mais uma vez, quando ele comeu, ele foi dormir de novo. Aí o anjo novamente disse: coma mais, levante e coma novamente, porque a caminhada vai ser longa. E a Bíblia diz que ele andou por 40 dias e 40 noites no deserto, né? Então a gente pergunta, quando ele lê aqui no versículo 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, o que foi que ele fez para ele caminhar fortalecido? Ele comeu e bebeu, não foi o pão. Então, a gente sabe o que é que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está comendo, né, e bebendo da comida do Senhor, o alimento do Senhor, que é a palavra dele, para que assim a gente seja fortalecido. A Bíblia diz lá em João 6,48 que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Lá em João 6,51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. A Bíblia diz sobre a água, lá em João 7,38, quem crê em mim, rios de águas vivas correrão do seu interior. Lá em Apocalipse 22,17 diz: quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. O Senhor nos mostra que é de graça. O pão que nos dá força, a água que nos dá força e que faz vencer qualquer batalha. O Senhor diz aqui, é de graça. Ele dá a quem quiser. Então, por que a gente fica triste, fraco, sem força? É só a gente se alimentar. Se alimentar de quê? Da palavra dele, a palavra do Senhor, que é Jesus Cristo também.
também, né, o pão da vida. Através dele a gente não sentirá fome, não sentirá sede. Jesus é o nosso pão, é a nossa água, né? E é Ele que nos dá força para a gente continuar caminhando. E essa força não é para a gente sair correndo, não, viu? É porque quando Ele deu o pão, né? Ele deu o pão e a água aqui para Elias. Elias fez, sabe por quê? Comeu fortalecido. Mas sabe o que foi que Elias fez depois? Lá no versículo 9 diz: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Porque Deus queria dar aquela água e aquele pão para que ele se sentisse fortalecido e fosse a batalha, fosse a luta. Mas Elias fez o contrário. Se sentiu fortalecido e foi fugir do Senhor, se esconder dentro de uma caverna. E então Deus chegou e disse para ele: o que é que você faz aqui, Elias? E mandou ele sair da caverna. Então, vamos entender, né, que essa força que o Senhor nos dá não é para a gente fugir, não. É para a gente enfrentar a batalha, né? Não é para a gente sair correndo do inimigo, das nossas lutas, não. É para a gente enfrentar, para a gente conseguir vencer a nossa batalha. Porque só Deus é aquele que renova as nossas forças, né? E nos ajuda a enfrentar a batalha. É só Ele que nos ajuda a continuar lutando. Ele diz que a caminhada ainda é muito longa, né? Ele diz que as nossas forças ainda, a gente tem que ter muita força porque ainda há muita guerra para a gente enfrentar. Ainda há muito inimigo para a gente derrotar. E ele diz, né, que só ele pode derrotar, né? Através dele que a gente consegue derrotar esse inimigo. Para finalizar, lá em Miqueias 2:10 diz: levantai-vos e caminhai, porque não é aqui o lugar do vosso descanso. Às vezes a gente estaciona, a gente como crente, às vezes a gente estaciona, a gente relaxa, às vezes não lê mais a Bíblia, às vezes deixa de orar, às vezes deixa de ir para a igreja, né, de congregar, mas a gente tem que entender que não é aqui o lugar do nosso descanso, não é aqui que a gente tem que parar, estacionar, descansar. Aqui ainda é lugar de muita luta, de muita provisão, né, de muita coisa. O lugar que a gente vai descansar é na nossa vida eterna, é no céu. Lá é o lugar do nosso descanso. Esse é o lugar que ele está dizendo aqui, em Miqueias 2:10. Levantai-vos e caminhai, porque não é aqui o lugar do vosso descanso. Então, que a gente vem entender nessa noite, que não é aqui o lugar do vosso descanso. Aqui, a gente está ainda aqui na terra para que a gente vá, continue buscando o Senhor, renovando nossas forças a cada dia, a cada manhã, para que assim a gente possa aprender mais do Senhor, né? Para que cada dia a gente possa estar se aperfeiçoando, né? Para a nossa ida, para a nossa chegada no céu. Amém? Para que cada dia a gente consiga ser mais parecido com Jesus. Para que cada dia a gente faça uma coisa nova, uma coisa boa. E é assim que a gente vai crescer na nossa fé, é assim que a gente vai crescer a nossa força, é passando por esses momentos difíceis, é assim passando por essas lutas que a gente vai crescer mais ainda, porque Deus não faz isso, não é para nos destruir e nos derrotar, é para nos ajudar a crescer. Então que a gente venha entender isso, entender que só Ele é capaz de nos dar a força suficiente para passar. Então que se a gente estiver passando por algum desses momentos, que a gente venha orar pedindo força ao Senhor, que a gente renove nossas forças, continue pedindo o cuidado do Senhor na nossa vida, continue pedindo força a Ele, porque é Ele que vai nos ajudar a passar por qualquer momento, né, de aflição, por qualquer momento de dor na nossa vida, amém? Vamos fazer uma oração? Pai Santo e querido Deus, te agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra desta noite, que o Senhor nos ensina, ó Pai, a sermos fortes através do Senhor, a não desistir, ó Pai, a estar à frente da batalha, Senhor, porque como nos disse essa noite, ó Pai, não tem como a gente vencer, não tem como, Senhor, se lutar. Se a gente fugir, ó Pai, de nada vai adiantar, então nos ajuda, Senhor, nos dá força, ó Pai, que o Senhor possa saciar nossa fome, saciar nossa sede, ó Pai. Esse pão é só o Senhor que pode nos dar, essa força, esse vigor, só o Senhor que pode nos
Senhor. Então nos ajuda, Pai, a sermos fortes cada dia mais em Ti, a passar por este momento difícil, Senhor. Que o Senhor possa estar lado a lado conosco, ó Pai. Abençoa cada vida que está aqui presente. Abençoa também os irmãos que estiveram em casa e não puderam vir. Que o Senhor também esteja protegendo a vida, Senhor, do presbítero Eric e de sua família. Que eles possam também estar voltando para casa em paz. Abençoa esta família e cada um de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Tem alguns avisos? Alguns avisos você não tem? Terça-feira tem culto aqui na igreja. Terça-feira, nosso culto de oração. Estarei dirigindo o culto. A irmã novamente estará pregando. Deixar aqui uma boa noite especial, um agradecimento a Deus pela oportunidade. Pedir que Deus abençoe a todos, abençoe os internautas que estão nos assistindo. Eu gostaria de chamar a minha esposa Liliana para fazer a oração final. Agradecer mais uma vez pela visita, pela nossa visitante, pedir que Deus abençoe ela, abençoe a sua família e seja bem-vinda, volte sempre à nossa igreja. Salve, irmãos, na paz do Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite, por essa oportunidade, Senhor, de podermos estar na Tua casa, de podermos, ó Pai, ouvir a Tua santa palavra. Ó Senhor, que possamos renovar nossas forças, Senhor, a cada amanhecer. Que o Senhor abençoe nossa noite, tenha uma noite tranquila, um sono abençoado, nos leve em paz para os nossos lares. Nós agradecemos também, Senhor, por cada irmão que se faz aqui presente, por aqueles também, ó Pai, que não puderam estar presentes. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal.